Uh. Yeah. Yeah. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada na área de ortopedia e vim mais uma vez deixar uma aula para vocês. Hoje a gente vai usar o quê? Ou um banco, uma cadeira e uma faixa, que vocês podem ter uma faixa de roupão, um pedaço de tecido, tá? Uma coisa que seja um pouco mais rígida para vocês fazerem os exercícios. Então, o primeiro exercício, postura. Você vai apoiar lá na ponta do seu pé, perna esticadinha. E aí você vai puxar flexionando o seu joelho. Então, ó, postura, puxa o seu joelho e estica lá na frente. Ativa bem o abdômen. Puxa e esticou lá na frente. Ativa o abdômen. Respira. E estica lá na frente. Isso. Postura. Sempre ativando o abdômen e na postura. Não deixe o corpo cair aqui, ó. Mantenha a postura. Isso. Mais uma. Agora troca a perna. Mesma coisa, apoiado lá na ponta do seu pé. Puxa. E volta. Puxa. E volta. Postura. Puxa. E volta. Crescendo postura. Puxa. Voltou. Puxa. Voltou. Puxou. Voltou. Ativa o abdômen. Volta. Puxa. Volta. Mais uma. Puxou. Voltou. Voltando na ponta do seu pé com a outra perna, você vai manter a perna reta, pode ser lá embaixo, para não forçar tanto, e mantenha a postura. Se você conseguir ter uma elevação até aqui, você faz com o movimento aqui. Caso contrário, pode deixar aqui embaixo mesmo. E você vai fazer uma rotação do seu quadril aqui, ó. Postura, ativa o abdômen. Vamos rodar 10 vezes para um lado e depois 10 vezes no outro sentido. Ativação do abdômen. Respira. Mantém sempre a postura. Isso, agora para o outro sentido. Ativa o abdômen. Postura. Isso, mais uma. Aí. O outro lado. Perna reta. Sobe. Fazendo o círculo. Ativa o abdômen. Respira. Para o outro lado. E postura. Isso. Segurando a faixa, dando uma folga para ela no meio, para você conseguir fazer esse movimento aqui. E você vai puxar. Dá resistência, resistência, resistência. E volta. Volta. Resistência, força. Para abrir bem aqui assim. E volta. Isso. Segura, força, 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 força. E volta. Postura, ativa o abdômen. Força. Isso. E volta. Você vai fazer força para tracionar aqui, ó. Força, 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 força. E volta. Vai lá. Força. Volta. Postura. Ativa o abdômen. Respira. Volta. Força, força, força. E volta. Força.
e volta. Ativa, 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 ativa. E volta. Mais 2. Força. Volta. A última. Força. E volta. Um pouco mais aberto. Vai levar os seus braços lá em cima, o máximo que você conseguir. Alonga bem lá pra cima. E volta. Desceu, parou aqui. Então, subiu. Alongou lá em cima. E volta. Parou aqui. Ativa esse abdômen. Postura. Leva lá em cima. E volta. Parou aqui. Ativou. Leva lá em cima. Respira. E volta. Parou aqui. Força, vamos lá. Leva lá em cima. Volta. Parou. Isso. Voltou. Parou aqui. Vamos mais 2. Leva lá em cima. Volta. Parou aqui. Mais uma. Levou lá em cima. Voltou. Parou aqui. Segurando a faixa nessa posição. Você vai. Dobra a faixa e esticou. Fazendo uma resistência uma contra a outra. Fazendo resistência para cima e para baixo. Então você vai puxar a mão para cima e a outra para baixo. E aí volta. Força. Subiu, desceu. E volta. Isso. Subiu, desceu. Volta. Postura. Mantenha o abdômen ativado. Força. Uma mão contra a outra. E volta. Força. Uma mão contra a outra. E volta. Força. Uma mão contra a outra. E volta. Postura. Força. 10 vezes. E volta. Força. Respira. Volta. Força. E volta. Força. E volta. Só mais uma. Força. E volta. Agora o outro lado. Uma mão segura em cima, a outra embaixo. Mesma coisa. Força. E volta. Mantenha a postura. Não deixa a coluna cair. E volta. Isso. Força. E volta. Força. E volta. Postura. E volta. Força. Isso. Mais 2. Faz bastante resistência aí. Mais uma. Isso. Trabalhando o abdômen. Volta com o tecido lá na ponta do pé. Com a sua faixa. Você vai esticar a perna e inclinar um pouquinho o tronco para trás. Ativa bem o abdômen. Vai flexionar o seu joelho e trazer o seu tronco para frente. Então esse é o movimento aqui, ó. Vem para frente e volta, esticou. Ativa esse abdômen. Vem para frente, volta, esticou. Isso. Força no abdômen. E volta, esticou. Ativa. Vem para frente, volta, esticou. Força. Isso. Volta, esticou. Força. E volta, esticou. Isso. Ativa lá. Isso. Postura. Vamos lá. Mais uma. Isso. Outro lado. Posição. E vem pra frente. Voltou. Força. E volta. Força. E volta. Puxa. E volta. Ativa esse abdômen. Não deixa o abdômen solto. E volta. Respira. Força. E volta. Ativa o abdômen. Força. Volta. Força. Volta. Ativa. Inclinou. Vem pra frente.
inclinou, força, voltou, bem, voltou, mais duas, força, volta, mais uma, bem, e volta, isso, segurando a faixa, as perninhas um pouco mais abertas, vai subir a faixa até a altura do seu ombro e você vai agachar, vou mostrar aqui de ladinho, sobe e agacha, jogando o bumbum lá para trás, lembra daquela aula que a gente usou como referência a cadeira, então ó, desce aqui, volta, postura, ativa o abdômen, e volta, e volta, isso, ativa o abdômen, jogando o bumbum lá para trás, cuidado para não jogar o joelho para frente, força, volta, isso, e volta, volta, mais duas, mais uma, muito bem, continuando aqui ó, sem perder o ritmo, agacha, volta, sobe calcanhar, volta, agachou, subiu, calcanhar, desceu, subiu, calcanhar, vamos lá, não perde o ritmo não, ativa o abdômen, isso, agachou, subiu, calcanhar, ativa o abdômen, força, vamos lá, isso, postura, ativa o abdômen, mais uma, aê, deitado no chão, vai segurar a faixa com os braços estendidos e vai subir o bumbum, contrai bem o abdômen, sobe o bumbum e volta, vamos 10 vezes esse movimento, subiu o bumbum e volta, força, sobe e volta, vai no seu limite, não precisa subir lá em cima e volta, força, vai e volta, força no abdômen, ativa e volta, força, volta, vamos lá, 10 vezes, volta, força, volta, mais uma, volta, estendendo uma perna lá na frente, a sua lombar não pode desencaixar, então ativa o abdômen, mantenha a lombar bem apoiadinha rente ao chão, vai descer os braços e flexionar o seu joelho, então esse movimento aqui ó, e volta, esticou a perna lá na frente, não apoia no chão, vem, isso, ativa o abdômen, isso, força, ativa o abdômen, respira, força, força, ativa o abdômen, mais uma, aê, troca o lado, não tira a lombar do apoio, lembre-se disso, ativa o abdômen, respira, mais uma, a última, aê, uma faixa na ponta do seu pé, a perna estendida, você vai puxar aqui alongando o máximo que você conseguir e volta, flexiona o joelho, esticou lá em cima, puxa, alonga bem, volta, flexiona o joelho, esticou lá em cima, alonga, volta, flexionou o joelho, estica bem, força, volta, flexiona o joelho,
Força. Volta. Flexiona o joelho. Força. Lá em cima. Volta. Flexiona o joelho. Ativa esse abdômen. Força. Volta. Flexiona o joelho. Vamos lá, 10 vezes. Força. Volta. Flexiona o joelho. Ativa bem esse abdômen. E volta. Flexiona o joelho. Mais uma. Volta. Flexiona o joelho. Troca a perna. Puxa. Alonga bem a perna. Volta. Flexiona o joelho. Ativa esse abdômen. Força. E volta. Ativa bem. Força. Isso. Vamos lá. Isso. E volta. Força, ativa o abdômen. Isso. Ativa o abdômen. Mais uma. A última. Aê! Uma perna flexionada, nessa posição, e uma perna em extensão. Postura, ativa o abdômen. Segura lá sua faixinha. E vamos levar o braço lá em direção à ponta do seu pé. E volta, cresceu postura. Leva lá na direção do seu pé. Volta, cresceu postura. Vamos lá. Isso. Voltou, cresceu postura. Força. Isso. E volta. Isso. Mais duas. Postura. Mais uma. Voltou. Troca o lado. E vamos lá na ponta do pé. Volta. Cresceu postura. Isso. Postura. Isso. Postura. 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 Mais uma. E volta. Pessoal, espero que tenham gostado. Compartilhe nosso vídeo. Comente. Se tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários que a gente responde. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais o Pilates em casa ou Pilates presencial, entre em contato conosco e agende uma aula experimental.